Tanto é que quando ele vai levar lanchinho para os seus irmãos na guerra, que ouve falar assim: olha, quem derrotar Golias, o rei vai dar tanto de dinheiro, o rei vai dar sua filha como esposo, o rei vai isentar sua família de impostos. Davi falou: o que é? O rei vai dar tudo isso? Tô dentro. E aí ele se candidata para lutar contra Golias, e ele também ficou indignado, porque Golias estava afrontando o Deus de Israel. Mas Davi, ele queria mudar de vida. Então Davi, ele ora, querido, e ele faz esse Salmo 23, e dentro do Salmo 23 que nós vamos ler, ele inclui os 7 nomes redentores de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Por quê, irmão? Porque toda pessoa que possui dentro de si a unção dos 7 nomes redentores de Deus, nunca é derrotada. Aleluia! E eu quero que você tome posse nesta noite, você que está na internet também, que você tome posse desta palavra, porque, querido, o próprio Senhor Jesus, ele usa essa mesma metáfora lá no Novo Testamento, quando ele fala que ele é o bom pastor. O próprio Senhor Jesus, Deus, querido, através de Jesus e do Espírito Santo, ele está tão ligado conosco, ele está tão ligado com os filhos dele, que ele deseja te amar, ele deseja o melhor para você, ele deseja que você vença, ele deseja que você recomece, ele deseja que você seja honrado, ele cuida, ele protege, ele guia, ele está bem perto, aleluia, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Rei da Glória, ele habita, irmão, nos céus, mas é um Deus tão perto, o próprio Espírito Santo, ele mora dentro de mim, ele mora dentro de você, louvado seja o nome do Senhor, que esse bom pastor, ele está perto de nós, cuidando das suas ovelhas. Nós somos ovelhas do Senhor, querido. As ovelhas não são ovelhas do pastor, as ovelhas são ovelhas de Jesus, porque foi Jesus que morreu por vocês, não fui eu que morri por vocês, foi o Senhor Jesus que morreu por vocês. Nós pertencemos a Ele, nós fomos comprados não com ouro nem com prata, mas nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que Ele te ama, que Ele deu o próprio Filho dele e comprou através do sangue de Jesus Cristo. E nesta noite eu quero compartilhar a felicidade que nós temos, o Senhor como nosso pastor. Isso é um motivo de alegria e de felicidade. Inclusive, uma das versões da Bíblia, o tema do título desse salmo é a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Amém? Então, a primeira coisa que Davi, meu irmão, sabia que Deus era. Preste atenção. O Espírito Santo revela para Davi 7 nomes redentivos de Deus. Então, a primeira coisa que Davi sabia que Deus era, é que Deus era Jeová Raá, que significa Deus é meu pastor. Vamos ler, quem vai me ajudar hoje, a Rebeca, primeiro versículo do Salmo 23, já começa dessa maneira, declarando isso: o Senhor é o meu pastor, aleluia. Olha aqui no telão, querido, o Senhor é o meu pastor. O que significa isso, irmão? Aqui já está um dos nomes redentivos do Senhor. Ele é o nosso pastor. É a primeira revelação que Davi tem, que Deus é o nosso pastor. O que significa o Senhor ser teu pastor e meu pastor? Isso significa relacionamento, isso significa intimidade. Um Deus tão grande, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que habita nas alturas, um Deus onde os anjos ficam de noite e de dia declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Esse Deus é o teu pastor, é o meu pastor, aleluia. Papaizinho querido, Abba Pai. Amados, isso fala de ter uma intimidade entre os filhos e o Pai. Como as suas ovelhas, como nós somos ovelhas do Senhor, nós podemos viver as promessas desse salmo que Davi escreveu. Quando nós atendemos a sua voz e seguimos ao Senhor, nós somos abençoados pelos nomes redentores de Deus. Por isso que nessa noite, querido, se eu te perguntasse quem é o melhor pastor
da cidade de São Paulo? Ou quem é o melhor pastor do Brasil? Ou, ampliando o leque, quem é o melhor pastor do mundo? Existem muitos pastores excelentes, mas nenhum deles tem o poder de mudar a sua vida. Aleluia! E nenhum deles tem o poder que se compara com o poder do pastor dos pastores, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Ele é o bom pastor, ele é o sumo pastor, ele é o sacerdote, ele é o supremo juiz, ele é o rei da glória, ele é o bom mestre, ele é o santo de Israel, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é o alfa e o ômega, e nenhum pastor, nem do Brasil e nem do mundo, se compara ao pastor que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! É desse Jesus que eu prego hoje, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, revelação que Davi tem. Davi sabia que Deus era Jeová Jireh, o Deus provedor. Ainda no versículo de número 1, pode colocar de novo, por favor. Davi sabia que Deus era o bom pastor, e agora Davi sabe que ele é Jeová Jireh, nada me faltará. É o segundo nome redentivo do Senhor, Jeová Jireh, o Deus provedor. Esse Deus, o Senhor, não vai me deixar faltar nada. Ou seja, querido, isso significa suprimento para a minha vida e para a tua vida. Aleluia! Irmãos, às vezes nós temos que entender que nós precisamos nos contentar com a provisão e o cuidado do bom pastor. Deus não prometeu que a gente ia ser milionário, nada disso, mas Ele prometeu que não ia faltar nada. E mesmo em tempos difíceis, como nós estamos passando na economia, de pandemia, de vírus, mundialmente, irmão, mesmo em tempos difíceis, Ele prometeu que não ia faltar nada, porque nós confiamos no seu amor e no cuidado que Ele tem por nós. Por isso você não precisa ter medo, meu irmão. Nós estamos em dias difíceis, sim, nós estamos em dias de pandemia, sim, mas você não precisa ter medo. Ele vai continuar cuidando de você, Ele vai continuar protegendo você, Ele vai continuar te guardando, porque Ele é fiel, Ele é um Jeová Jireh, um Deus provedor. Quando a gente vê na Bíblia, muitos homens experimentaram a provisão de Jeová Jireh. Podemos falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, do rei Davi que escreveu o Salmo, de Salomão e de tantos outros que experimentaram a provisão do Jeová Jireh, querido. Às vezes você pode estar cheio de problemas financeiros. Às vezes você pode estar passando uma adversidade, pode estar até derrotado nessa área financeiramente, nesses dias, nesses tempos. Às vezes você é envergonhado e até mesmo humilhado. Mas saiba que Jeová Jireh é o teu Deus provedor. E Ele pode suprir todas as suas necessidades financeiras. No livro de Deuteronômio ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te dá força para você adquirir riquezas. É Ele que nos dá força, querido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amados. No Salmo de número 34 diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem de fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Aleluia! Por isso, meu irmão, que quando Jesus prometeu uma vida abundante, não somente na área financeira, na área material, na área de provisão de suprimento, mas também não vai te faltar alegria, paz, não vai te faltar saúde, não vai te faltar nada, porque Jesus nos prometeu, o bom pastor nos prometeu uma vida abundante. Jeová Jireh, o Deus provedor, que levanta o pobre do pó, que exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes da terra, para fazer herdar o trono da sua glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele assentou sobre elas o mundo. Esse é o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, que nós estamos falando nesta noite.
Filipenses capítulo 4, 19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele vai suprir, não precisa ter medo. Ele vai cuidar, irmão. Você não vai morrer de fome, você não vai morar debaixo do viaduto. O Deus provedor vai cuidar de você. Porque, irmão, aleluia, porque o pastor, o bom pastor, ele está presente, ele está perto de mim, aleluia. Por isso, querido, que nós já vamos agora para o terceiro nome redentivo de Deus que Davi teve uma revelação. Então, o primeiro que Davi te fala é que o Senhor é meu pastor. O segundo, Jeová Jireh, o Deus provedor. E o terceiro agora, Davi sabia que Deus era Jeová Shalom, um Deus de paz. Vamos ver no versículo de número 2, aleluia, sobre Jeová Shalom, o Deus de paz. Olha aqui, ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas, aleluia. Querido, quando a Bíblia está falando, este é Jeová Shalom, um Deus de paz, o Senhor vai me guiar por pastos verdejantes e por águas tranquilas, isso significa descanso, isso significa refrigério, irmão, aleluia. Sabe quando está calor que a gente liga o ar-condicionado e vem aquele ventinho gostoso aqui na igreja, no carro? Às vezes você está na praia, aquele calor, aí vem aquele ventinho, não refrigério, uma brisa. Deus está falando isso, querido. Ele é o nosso refrigério. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, meu irmão, é o meu consolador, é o conselheiro, ele é o ajudador, ele nos traz o cuidado pastoral, a presença de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você pode estar passando a pior crise da sua vida esse ano. Talvez é o pior ano da sua vida. Mas saiba que você pode pedir a Jeová Shalom para te dar paz no meio da crise. Aleluia. Lembra quando os discípulos estavam no barco e vieram ondas e vieram ventos fortes, e o barco começou a balançar tanto que os discípulos pensaram que iam morrer. Então eles foram clamar por Jesus. Sabe o que Jesus estava fazendo no meio da tempestade, no meio da crise? Ele estava dormindo. E os pescadores que estavam acostumados ficaram com medo que ia morrer. Então foram e acordaram o mestre. Mestre, nos ajuda, nós vamos morrer. Então ele acalma a tempestade, ele acalma o vento. Aleluia. Queridos, no meio da crise, Jeová Shalom, ele te dá paz. Aleluia. Descansa em Jesus, descansa na palavra de Deus, para que você tenha uma vida abundante. Quantos, querido, acharam que algum problema ou alguma provação iria colocar, às vezes, você fora de si? Às vezes, uma provação, uma luta, uma confusão. Às vezes pensaram, agora ele não aguenta, agora ele vai para o hospício. E muitos tiveram que tomar calmantes e tantas outras coisas. Mas saiba que Jeová Shalom vai te dar paz nesse ano, para você enfrentar a crise, para você enfrentar as dificuldades. Você vai enfrentar, meu irmão, a tempestade, você vai enfrentar o vento, mas Deus vai te dar paz. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: como é que pode essa luta que você está passando, essa tempestade que você está enfrentando, como você pode estar em paz? Todos à tua volta vão estar desesperados, todos à tua volta vão estar atribulados, com medo, mas você terá paz, porque em ti habita Jeová Shalom. Aleluia. Ele vai te dar paz, irmão. Então, na situação difícil, não murmure. Na situação difícil, na crise, na pandemia, diga glória a Deus. Na crise, diga: santo é o teu nome, Senhor. Irmão, na adversidade, diga aleluia. Na tempestade, fale em línguas estranhas. Na ventania, adore, louve,
cante, porque Jeová Shalom estará lhe dando paz no meio da guerra. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele te leva para descansar em águas tranquilas do Espírito Santo de Deus. As únicas águas profundas, meu irmão, que Deus vai te levar, são as águas profundas do oceano do Espírito Santo. Essa eu também quero ir. Sair do raso e ir para o profundo, amém? Aleluia. Quarta revelação que Davi tem agora. Davi sabia que Deus era Jeová Rafá, o Deus que cura. Aleluia. No versículo de número 3, vamos ver a revelação de Jeová Rafá, que é um outro nome redentivo do Senhor, o Deus da cura. Olha que diz aqui o texto: o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Aleluia. Irmão, Jeová Rafá é aquele que nos dá saúde, é aquele que dá saúde ao homem, é aquele que não permite que a doença entre no seu corpo, e ainda que a doença entrar, Ele vai te curar. Ele deixou médico, Ele deixou remédio, Ele deixou cirurgia, Ele usa o homem da terra, Ele usa os remédios da terra, Ele te cura de uma forma sobrenatural. O método que Deus escolhe para te curar não importa, o que importa é que Jeová Rafá, Ele cura, Ele sara, Ele restaura, Ele renova. É isso que importa, querido. Aleluia. É Ele que nos dá saúde. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele cura o homem de toda sorte de doenças físicas, emocionais, espirituais. No livro de Isaías diz que Jesus já levou na cruz do Calvário todas as maldições. Pelas pisaduras dele nós já fomos sarados e curados. Aleluia. No livro de Êxodo ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te sara, eu sou o Senhor teu Deus que te cura. Esta enfermidade que você está passando não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Quando aquele rapaz estava cego, os discípulos perguntaram assim: mestre, quem pecou, ele ou os pais? E Jesus disse assim: nem ele e nem os pais, mas esta enfermidade foi permitida para que a glória do nome do meu Pai seja manifestada na vida dele. Aleluia, irmão. Creia nisso, querido. Creia no Deus que sara, no Deus que te cura, em nome de Jesus. Por isso que no livro de Marcos, Jesus disse assim: em meu nome vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós temos autoridade do nome de Jesus para orar e o enfermo ser curado. Por isso, irmão e irmã, e você que nos assiste pela internet, quando você ficar enfermo, antes de tomar alguma coisa, ore. Porque às vezes você fica com uma dor de cabeça, você nem ora, vai lá já pegar o comprimido. Aí você está com febre, nem ora, vai lá para pegar uma dipirona. Ora antes, porque Deus pode te curar. Pastor, e eu orei e não sarei. Então você vai tomar remédio. Porque se Deus não te curou na oração, Ele vai te curar através do remédio. Quanto você entende, irmão? Mas temos que orar antes. Porque às vezes a gente está tão no automático, é ou não é verdade? Ah, estou com dor de cabeça, nem ora. Já dá uma dipirona, dá uma, sei lá, Neosaldina, é isso o nome? Sei lá, esses comprimidos aí. Mas a gente precisa orar, irmão. Que o mesmo Deus que cura da dor de cabeça é o mesmo Deus que cura de um câncer. Aleluia. O mesmo Deus que cura de uma febre é o mesmo Deus que ressuscita um morto. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de milagre. Aleluia. Quinto nome redentivo do Senhor é Jeová Tessidequenu, o Deus de justiça, querido. Está lá no versículo 3. Vamos ler a revelação que Davi teve de Jeová Tessidequenu, o Deus de justiça. Olha aqui no telão: o Senhor renova as minhas forças. Oi? Não entendi. O 3. Depois vamos ler o 4. Guia-me por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. 4, filhinho.
está achando? Eu leio aqui na minha. Achou? Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo, tu me proteges e me diriges. Querido, Jeová Tsidkenu, o Deus de justiça, Ele me guia pelas veredas da justiça. Isto é o que, querido? É um Deus que te dá direção. É um Deus, meu irmão, que vai te direcionar. É um Deus que vai iluminar seus caminhos. É um Deus que vai te dar sabedoria para você tomar as decisões corretas. É um Deus que vai guiar os seus passos por amor ao nome dEle. Isto é propósito. Deus tem plano. Deus tem propósito na sua vida. Por isso, meu irmão, você que está meio preocupado, você que está ansioso, você que está com medo das notícias, o Senhor manda te dizer nesta noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. É tanta agitação, irmão. Sai uma notícia da televisão, todo mundo entra em pânico. Aquietai-vos. Deus continua no trono, Ele não mudou, Ele continua no controle de todas as coisas. Às vezes a gente fica inquieto, ansioso, morreu tanto, bateu recorde tanto, e agora o governador fechou a cidade, não pode andar de madrugada. Calma, gente. Deus continua sentado no trono, Ele não perdeu o controle, não. Aleluia. Às vezes você está sendo injustiçado. O Deus de justiça vai te justificar. Às vezes nós somos caluniados, às vezes mentem ao nosso respeito, às vezes falam mal de nós, às vezes fazem fofoca de vocês, e aí você quer pegar o telefone, você quer ir para a internet, você quer responder. Calma, irmão, é Deus que te justifica. O Deus de justiça, Ele vai te justificar na hora certa, no tempo certo. No tempo determinado, o Senhor te colocará em honra. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o sol da justiça. Ele é o advogado, querido, aleluia. Ele é o juiz dos juízes, Ele é o justo juiz, Ele é o nosso advogado. No livro de Malaquias, capítulo 4, verso 2, diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Aleluia, nós temos um Deus justo, querido. Fica tranquilo. Jeová Tsidkenu, um Deus de justiça. Um Deus que transforma a maldição em bênção. Um Deus que transforma a injustiça em justiça. E um Deus que te justifica na hora e no tempo certo. Amém? Glória a Deus. Agora no versículo 4 que nós acabamos de ler, Davi sabia que Deus era Jeová Shammah. O que significa? Significa Deus está presente. Aleluia. Esse é o nome redentivo do Senhor. Deus está presente, querido. Por isso que ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Muitas vezes isso é uma provação que eu passo, uma provação que você passa. Não temerei mal algum. Isso significa proteção de Deus, proteção de Jeová Shammah, proteção de um Deus presente, porque tu estás comigo. Isso é fidelidade. A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é disciplina. Por isso, meu irmão, não tenha medo. Quando Jairo foi procurar o Senhor Jesus, que a filha dele estava doente, chegaram e diz: Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu, está morta, está tudo acabado. Meu irmão, talvez o diabo falou: morreu, está tudo acabado, não tem mais jeito. Mas Jesus virou para Jairo e disse assim: Jairo, não temas, crê somente. Só que Deus não está falando mais com Jairo, Deus está falando comigo e com você. Não temas, crê somente. Aleluia. Jeová Shammah está presente, meu irmão, 24 horas por dia, comigo e com você, de manhã, de tarde, à noite, acordado ou dormindo, não importa, em todos os momentos, Ele estará presente junto a você. Até quando nós estamos dormindo, a palavra de Deus diz assim: Deus
dá aos seus até enquanto dormem. Você está dormindo, mas Ele continua trabalhando. Aleluia. Por isso que Jesus disse assim: eu trabalho até hoje e meu Pai também trabalha. Por isso que nós precisamos trabalhar para o Senhor, querido. Aleluia. Nada vem de mão beijada. Tem que pagar o preço. Tem que trabalhar. Tem que pôr a mão no arado. Josué, Deus disse assim: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia. Jesus disse assim: eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Consolador, que ficará com vocês todos os dias e fará vocês lembrarem de todas as coisas que eu vos ensinei. Irmão, o próprio Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, Ele mora dentro de mim, dentro de você. Nós somos a casa dEle. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Aleluia. Pastor, mas eu estou meio estressado, irmão. Sentir a presença de Deus é o mais forte remédio contra o estresse. É buscar a sua presença. Porque quando você busca a presença do Senhor e ela vem, o medo vai embora, a depressão vai embora. Aleluia. O pastor muitas vezes usava uma vara, que era um pedaço de pau curto, irmão. Para quê? É a arma de defesa, para ele proteger as ovelhas. E muitas vezes trazia disciplina, muitas vezes era a força que ele tinha para proteger as ovelhas. Aleluia. E muitas vezes ele usava um cajado. O cajado já era uma vara mais alongada, com um gancho na ponta, que era para ele muitas vezes tirar uma ovelhinha que estava em perigo. Ele ia lá com o cajado e tirava a ovelha do perigo com aquele gancho, com aquele cajado. Ele trazia a ovelha perto do pastor. Aleluia. E Davi, ele era pastor de ovelhas, então ele sabia o que ele estava escrevendo. Para quê, irmão? Trazer a ovelhinha para ficar o quê? Para ficar protegida, para ficar no caminho certo, para removê-la em caso de perigo. Então, queridos, muitas vezes nós como ovelhas, primeiro nós temos que andar juntos, amados. Por isso que a igreja é lugar de andar junto, lugar de comunhão. Se tem uma ovelha perdida, o pastor larga as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Nós temos que andar juntos como ovelhas do bom pastor. Amém, gente? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sétima revelação e última revelação. Davi sabia que Deus era Jeová Nissi, ou seja, Deus é minha bandeira. Deus é minha bandeira de vitória. Aleluia. Coloca, filhinha, o versículo de número 5, por favor, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver o sétimo nome redentivo de Deus, Jeová Nissi. Deus é minha bandeira. Aleluia. Olha o que diz o texto. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Aleluia. Querido, Jeová Nissi, aleluia, aquele que nos dá vitória diante dos nossos inimigos. Diz o texto de Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo, isso significa consagração. O meu cálice transborda, isso significa abundância. O que eu estou tentando te dizer nesta noite, meu irmão, é que no meio da crise, no ano mais difícil da humanidade, o Senhor te dará a vitória abundante. O Senhor vai fazer você transbordar. Por isso que para o ímpio, para aquele que não tem Jesus, é o pior ano da vida deles. Mas para nós que cremos no Jeová Nissi, será o melhor ano da nossa vida. Aleluia. Favores e bênçãos especiais de Deus esse ano para nós, querido. Deus vai se mover de uma forma extraordinária, sobrenatural. Por isso que para nós esse ano de 2021 é um ano do recomeço. É um ano onde o Senhor vai levantar a sua igreja com autoridade. É um ano onde vai ter guerra, guerras espirituais. Sim, as trevas vão se levantar. Sim, mas Deus vai levantar uma igreja triunfante,
gloriosa, vencedora. E não se esqueça, o Senhor não te dá uma bandeira de derrota, o Senhor te entrega uma bandeira de vitória. Por isso que Ele é Jeová Nissi, querido. Aleluia. Você tem que entender que quando Jesus disse assim, olha, vocês são mais do que vencedor. Não é apenas vencedor, é mais do que vencedor. E quando Ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, como é que vai ser esse ano? Não sei, meu irmão, mas uma coisa eu sei, tudo posso naquele que me fortalece. E os 7 nomes redentores de Deus está dentro de mim e está dentro de você. Aleluia. E no versículo de número 6, ele termina assim, verso 6 do Salmo 23, que é o último. Diz assim, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Queridos, quando diz assim, bondade e misericórdia, certamente o seguirão todos os dias da minha vida, isso significa bênção sobre a tua vida. Quando diz habitarei na casa do Senhor, isso significa segurança por longos dias, isso significa que passaremos a eternidade com Ele. Aleluia! E através dessa poderosa oração do Salmo 23, Deus faz Davi conquistar o trono de Israel. Quando Davi entende quem é Deus, quando Davi entende os 7 nomes redentores de Deus, Deus então tira Davi do pasto e coloca Davi no trono de Israel. Irmão, não importa quem você é, não importa onde você está, Deus tira você dessa situação e coloca você para reinar, assim como fez com Davi. Porque às vezes você fala assim, mas como que Deus vai fazer isso? Onde eu estou? Davi estava no pasto, irmão. Quem que tem no pasto? Ovelha, estrume, mau cheiro, sol escaldante, mosca. É ou não é verdade? Davi está lá no pasto. Por isso que eu falei no começo da pregação. Não imagina Davi como rei. Imagina Davi lá atrás. Davi estava num lugar terrível, irmão. O corpo de Davi estava no pasto, mas o coração de Davi estava no trono. Então Deus tira Davi do pasto e coloca no trono. Quer uma revelação? Não importa onde está o teu corpo, importa onde está o teu coração. Porque onde estiver o teu coração, Deus tira o teu corpo e coloca lá. Amém? Por isso que esse ano sonhe grande. Por isso que esse ano sonhe alto, irmão. Deus é um Deus de providência. Ele tira uma escrava da escravidão, chamada Hadassa, e coloca como uma rainha, chamada Esther. Era uma escrava. Deus tirou ela da escravidão e colocou ela como rainha. Deus faz isso a homens e mulheres. E é assim que Deus quer fazer comigo e com você. Amém? Se coloque em pé para nós orarmos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.